Olá, alunos! Bem-vindo para mais uma live. Aqui é o professor Hernandes e o conteúdo da nossa live de hoje é Sistema Operacional Windows. Então eu vou mostrar para vocês como utilizar o Sistema Operacional Windows da melhor forma possível, como organizar melhor a sua área de trabalho, criar pastas, criar arquivos, fazer algumas configurações aqui básicas, mas necessárias para o bom funcionamento aí do seu computador, tá? Antes de começar a apresentar essa desktop aqui, que é a área de trabalho do Windows, deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Se você estiver perguntando por que eu preciso aprender sobre o sistema operacional Windows, primeiro, porque nenhum computador funciona se não tiver um sistema operacional, assim como não funciona também um celular se não tiver sistema operacional ou um tablet. Então, todo equipamento que realiza algum tipo de processamento, como os computadores, eles precisam de um sistema operacional. Por quê? Uma das explicações básicas é que é justamente o sistema operacional que faz a integração entre os hardware, que é a parte física do computador, e os software, né, os programas, que é a parte não física, é a parte lógica. Então, quem faz esse meio de campo, essa interação entre o hardware, parte física, e o software, que é a parte lógica, é justamente o sistema operacional. Ok? Então, quando eu dou um clique com o mouse, eu estou fazendo uma interação com a parte física do computador. E o sistema operacional faz, então, essa interação com o programa, tá? Com a parte lógica, e então ele entende que eu estou querendo selecionar um arquivo, abrir uma pasta, executar um programa. Então essa interação justamente é feita pelo sistema operacional, tá? Essa é uma das explicações assim essenciais para você entender a importância do sistema operacional. Quando você abre o seu sistema operacional, ou seja, quando você liga o computador, se tudo correr bem, se tudo funcionar bem, você vai ter uma tela semelhante a essa aqui, tá? Ele abre e abre uma janela como essa daqui, e você tem acesso então à parte gráfica do sistema operacional Windows, tá? Com todos esses ícones aqui na sua área de trabalho, com o menu iniciar aqui embaixo, com essa barra de tarefas que é justamente essa barra que está aqui, tá? Nesta barra tem aqui alguns ícones, entre eles o reloginho aqui que tem data e hora, tá? Então tudo isso aqui é carregado na sua área de trabalho, tá? O nome dessa área aqui, todinha, é justamente área de trabalho ou também chamada de desktop. Percebe que nessa live de hoje eu comecei de forma diferente, não estou apresentando nenhum slide aqui, mas isso foi intencional, é para que já pudesse nós começarmos falando sobre a área de trabalho aqui do nosso sistema operacional. Bom, vou começar a apresentar aqui o conteúdo dessa área de trabalho e mostrando algumas diferenças para vocês. Por exemplo, olhando aqui para essas imagens, você percebe que existe uma diferença entre elas. Por exemplo, o ícone da lixeira. O ícone da lixeira, ele é uma pasta, pode ser considerado uma pasta, que armazena conteúdos que foram excluídos de outras partes do computador, mas que não foram excluídos permanentemente. Então, tudo aquilo que foi excluído de forma não permanente, vem aqui para a lixeira. E aqui na lixeira, eu consigo recuperar. Então, aquilo que foi excluído de forma não permanente, vem para a lixeira, e eu tenho a possibilidade de recuperar aqui na lixeira, tá? É uma pasta, né? um item aqui, posso até dizer que é um aplicativo ou um recurso do Windows que é nativo dele. Então, toda vez que você tem um sistema operacional aí no seu computador, você tem uma lixeirinha aí, tá? Depois eu vou apresentar mais detalhes sobre ela. Aqui também eu tenho ícones de atalho de programa. Então, observa que tem aqui uma setinha na parte inferior e tem um visual diferente, um design diferente aqui, tá? Toda vez que você encontrar isso, então, pode ser que seja aí, é bem provável que seja um ícone de atalho de programa, tá?
Aqui eu tenho também atalhos de programa e atalhos de programa, tá? Olha só que tem uma diferença entre esses ícones aqui, ó, este, para esse daqui, ó. Esse aqui também é um ícone de atalho de programa, tá? Então, olha só, esse é um ícone de atalho de programa e esse é um ícone de atalho de programa. Esse é do aplicativo Microsoft Edge e esse é do aplicativo, o programa navegador Google Chrome. Por que tem uma diferença entre eles? O ícone tem uma diferença. Esse tem um atalho, uma setinha aqui, ó, e esse não tem a setinha. A diferença é porque esse aqui é nativo do Windows, ele é próprio do Windows, e esse aqui é um programa de um outro fabricante, tá? É de uma outra empresa. Eu baixo, instalo, aí ele tem uma diferença de visualização aqui, tá? Em geral, os ícones de atalho de programa tem essa setinha aqui, essa setinha na parte inferior. Então essa é uma das formas de identificar eles. Olha só que agora eu tenho aqui também ícones de pasta, tá? As pastas aqui no Windows geralmente tem esta imagem aqui, tá? Essa visualização aqui, amarelinha, aberta assim. Mas você pode alterar esta figura aqui, esse ícone, ok? Como que eu altero a figura de uma pasta? Botão direito nela, propriedades, personalizado, e eu venho aqui na parte inferior dessa janela alterar ícone. E agora eu posso escolher um outro ícone, clicar em OK, aplicar e OK novamente. Observa que agora o ícone da minha pasta teve alteração. Bom, o padrão é que uma pasta tenha esta figura aqui, este ícone, mas se você quiser alterar, altere. Só tome cuidado porque quando você altera, você pode esquecer que aquilo ali é uma pasta e pode acabar excluindo, achando que é uma outra coisa, e depois você pode ter problema, tá? Então, o recomendável é que fique como padrãozinho mesmo. Então, vou clicar aqui novamente na mesma pasta, propriedades, personalizado, alterar ícone, e vou escolher aqui o ícone padrão mesmo. Dar um OK e dar um OK. Ok? Então, está aí. Então, eu tenho aqui na minha área de trabalho, na minha desktop, a lixeira, ícones de atalho de programas, e eu coloquei também aqui algumas pastas para você identificar as pastas. Tem uma diferença também entre uma pasta, como você pode observar, e um arquivo. Olha só, tem um arquivo aqui também que eu deixei aqui. Olha a diferença entre eles de visualização. Esse é um ícone, tem um ícone aqui porque este arquivo é um arquivo de imagem, então vem com aquele ícone ali que parece umas montanhazinhas, tá? A diferença de visualização entre ele e das pastas. Pasta tem essa aparência, arquivos tem essa aparência, tá? Agora sim, para que serve então uma pasta? Então uma pasta, ela serve para poder, como no mundo real, né, nosso, a gente utiliza a pasta para guardar documentos, para transportar algum conteúdo, e aqui no computador a ideia é praticamente a mesma. A gente cria pasta para guardar os arquivos dentro e também você pode guardar outras pastas dentro, tá certo? Então aqui na minha área de trabalho eu tenho pastas, tenho arquivos e tenho ícones de atalhos de programa. Agora a organização disso é que depende da sua boa utilização. Você precisa cuidar bem da sua área de trabalho aqui. Então veja que se eu deixar tudo assim, ó, fica tudo muito bagunçado. Olha só, eu estou bagunçando aqui. Muitos usuários deixam a área de trabalho toda congestionada, né? Cheias de pastas e arquivos, e fica muito difícil de trabalhar assim. Então o ideal é que você deixe a menor quantidade possível de conteúdo na sua área de trabalho.
e que você deixe de forma organizada, tá? Você até pode colocar em outra disposição. Olha só, estou clicando, arrastando, ó, e colocando tudo da parte superior. Eu até posso fazer isso, mas isso não vai ajudar praticamente em nada, tá? Você pode fazer isso, mas o correto é que fique aqui por padrão realmente na sua esquerda. Então vou clicar com o botão direito aqui, ó, para organizar isso automaticamente. Eu não preciso voltar um por um. Olha só, não preciso fazer isso. Eu clico com o botão direito numa parte vazia da minha desktop e coloco aqui, ó, classificar por, e aí eu tenho essas opções aqui, ó, por nome, por tamanho, por tipo de item e por data de modificação. Então, essas formas ali são formas diferentes de organizar esse conteúdo. O padrão é por nome, então vou deixar aqui por nome mesmo, tá? Da forma que estava antes. Aí está bem organizadinho. Eu tenho aqui essas duas pastas, ó, que eu vou excluir, tá? Vou excluir essas pastas. Aula online, não, vou excluir essa pasta aula de Windows, vou excluir esse arquivo e vou excluir essa pasta aqui também antes. Então, vou selecionar os 3 itens ao mesmo tempo. Olha só, eu clico e arrasto com o mouse sobre eles. Vou dar um delete no meu teclado e ele apagou aqui da minha área de trabalho. Só que eu deletei esse conteúdo não de forma permanente. Significa que eles estão aqui na minha lixeira. Olha só, vou dar um duplo clique na lixeira. E aqui eu tenho tanta coisa na lixeira, né? Mas entre elas eu tenho aqui os itens que eu acabei de excluir. A pasta aula de Windows, a pasta Hernandes e o arquivo de uma imagem aqui, tá? Então eu vou até mudar aqui a exibição. Olha só, vou clicar aqui no botão exibir e vou clicar aqui em ícones grande para mudar a exibição aqui, para que eu possa visualizar. Vou mexer um pouquinho nessa organização da minha janela aqui, mudar de posição, só para mostrar para vocês. Eu tenho aqui então os 3 arquivos que eu acabei de excluir. Lembra que estava aqui na minha área de trabalho. Eu selecionei e dei um delete. Ele veio para a lixeira. E agora eu estou visualizando aqui na lixeira. Desta vez eu vou restaurar os 3. Então eu vou selecionar os 3. Olha só, vou passar com o mouse sobre os 3, com o mouse pressionado, tá? Então eu clico numa parte assim fora, ó, e passo com o mouse sobre os 3 ícones. E olha só, eu vou vir aqui, ó, restaurar. Aqui é todos os itens e aqui é restaurar os itens selecionados. É o que eu quero, eu só quero restaurar esses itens que eu selecionei. Então eu vou clicar aqui. E quando eu volto, vou minimizar aqui, ó. Quando eu volto para minha área de trabalho aqui, eu tenho justamente os 3 itens que eu restaurei, que são esses aqui, ó. Então eu posso recuperar um item que foi excluído desde que não foi excluído de forma permanente, tá? Eu vou ensinar o que é excluir algo de forma permanente. Mas antes eu quero mostrar uma outra coisa. Eu vou executar minha lixeira aqui. Percebe então que a minha lixeira está cheia de conteúdo. E eu quero limpar isso, eu quero excluir de forma permanente isso daqui. Então olha só, essa opção aqui, ó, esvaziar a lixeira, vai excluir todo esse conteúdo que está aqui e eu não vou ter mais acesso a esse conteúdo. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum conteúdo que você não tem certeza que quer excluir, então não faça esse processo aqui, tá? Só faça isso quando você tem certeza que aquele conteúdo pode ser excluído. Como eu tenho certeza, eu vou clicar aqui, ó, esvaziar lixeira. Ele pergunta se eu tenho certeza que quero excluir de forma permanentemente. Eu digo que sim. E aí ele vai começar o processo de exclusão aqui, para limpar a lixeira, tá? Então vou manter aqui, vou fechar essa tela. E olha só, observa que a minha lixeira agora está vazia. Vou dar um duplo clique novamente, ó.
e a lixeira, olha só, esta pasta está vazia. Bom, olha só o que eu vou fazer. Eu vou excluir esta pasta. Isso aqui é uma pasta, tá? Só que eu tinha alterado o ícone dela. Então, ela não está com esse ícone padrão, está com um ícone diferente, mas é uma pasta. E agora eu vou excluir ela e ela não vai passar pela lixeira. Dá para fazer isso também. Como que eu faço isso? Eu seleciono o item que eu quero excluir de forma permanente. E no teclado eu vou pressionar Shift Delete. Aí ele pergunta para mim se eu quero excluir realmente de forma permanentemente. Eu vou dizer que sim. E veja que agora, se eu vou para a lixeira, eu não encontro mais o conteúdo, porque ele foi excluído de forma permanente, tá? Não passa pela lixeira quando eu excluo com o recurso de Shift Delete do meu teclado. Bom, agora eu quero apresentar para vocês aqui essa parte de baixo aqui, que é a barra de tarefas e os recursos que a gente tem aqui na barra de tarefa. Então deixa eu só organizar aqui, ó, botão direito, classificar por nome, para deixar bem organizado assim. E agora eu vou apresentar para vocês essa parte inferior aqui. Essa barra que vocês têm aqui, ó, ela é conhecida como barra de tarefas do Windows, ok? O conteúdo que está nessa barra de tarefas pode ser diferente dependendo do computador para computador e também da versão do Windows aí, ok? Mas o que eu vou passar para vocês, na sua grande maioria, vocês encontram aí no seu sistema operacional Windows. Então, aqui, ó, o primeiro botão ou menu que nós temos aqui é o conhecido menu iniciar. Então, praticamente, todos vocês têm ele aí, não fica difícil trabalhar sem ele. A gente clica nele e quando nós clicamos nele, ele exibe para a gente aqui todos os programas instalados no computador que você está utilizando e os aplicativos nativos aí do seu sistema operacional. Então, para acessar um aplicativo nativo ou um programa de terceiros aqui instalados, é só você fazer esse procedimento aqui. Também existem aqui no Windows, nas versões mais atuais, a forma de você organizar o seu conteúdo e dispor ele aqui em formato de bloco. Então você pode pegar aqui um programa, por exemplo, um outro aplicativo e colocar o bloco dele aqui. Então eu já tenho aqui o bloco do Word e do Excel. Eu vou trazer um outro bloco aqui, ó. Vou localizar aqui, ó. Esse bloco, Adobe XD, eu quero colocar ele aqui também. Como que eu faço? Eu clico sobre o nome do programa, seguro o mouse, pressionado e solto aqui, ó. Olha só. Ele continua lá no menu iniciar, mas também tem um bloco aqui, tá? Caso você não queira esse bloco aqui, o que você pode fazer? Uma das opções que nós temos, se eu clicar nesse bloco e arrastar para fora de novo, ele não vai, olha só, arrastar, ele não vai excluir daqui, tá? Agora, se eu clicar, eu acabei executando, deixa eu fechar aqui. Se eu clicar aqui com o botão direito sobre ele, se eu clicar aqui, eu estarei desinstalando, não é isso que eu quero. Mas se eu clicar aqui, ó, desfixar de iniciar, olha só, ele removeu dali. Ele continua aqui no meu menu iniciar, mas você removeu aqui de bloco, né, que estava aqui no menu iniciar, tá? Essa é a parte de bloco que a gente tem aqui à disposição. Quando você acessa o menu iniciar, ele abre essa extensão aqui do menu iniciar, onde você tem aqui programas e aplicativos dispostos em forma de blocos, tá? Mais informações que eu tenho aqui, ó, no menu iniciar são esses botões aqui, ó, esses comandos, tá? A gente chama de botões aqui, mas também comandos.
Esse primeiro comando permite ligar e desligar o computador. Tá? Na verdade, o nome dele é ligar e desligar, mas geralmente a gente utiliza ele para desligar, claro, né? Esse aqui também é para realizar configurações no seu sistema operacional. Esse para você acessar imagens, documentos. E esse aqui pode ser muito utilizado ou não. Se você tiver pelo menos mais de uma conta, né, no seu sistema operacional, talvez o seu computador aí 2 ou 3 pessoas utilizam ele, você pode criar contas de usuários diferentes e aí você pode alternar entre as contas através deste comando aqui. No meu caso, eu só tenho uma conta, então só aparece a minha aqui. Ok? Bom, então você aprendeu aqui qual é o conteúdo do menu iniciar e como você acessa ele. Então, pode ser clicando, mas se você olhar no seu teclado aí, tem também uma tecla que tem uma bandeirinha, que é um ícone do próprio Windows. Se você pressionar essa tecla, basta dar um toquinho nela, e a mesma janela do menu iniciar também é aberta para você. Legal? Então você pode usar o mouse, mas também pode usar aí o teclado. Continuando aqui, esses itens que tem a mais aqui, ó, tirando o reloginho do Windows, então pode haver diferença entre o meu aqui e o seu aí do seu computador. Tá? Isso depende muito da versão do sistema operacional e também das alterações que já foram feitas por você aí. Então, no meu caso aqui, ó, eu tenho esse ícone aqui sendo visível. Olha só, está sendo exibido agora um ícone de conversa com a Cortana, que é um aplicativo aí um pouco recente, né? Não é tão recente assim. Ele é próprio da versão do Windows 10, mas teoricamente recente de alguns anos para cá. E é uma espécie de uma inteligência virtual aí, tá? do sistema operacional Windows. Então você pode interagir por meio de comando de voz através desse recurso chamado Cortana aqui, tá? Eu vou só dar um exemplo, vou parar de falar da gravação da nossa aula para que eu possa interagir aqui com a Cortana. Vou clicar nela. Clima de Campinas. Agora faz 26 graus com céu predominantemente ensolarado. Legal? Ouviu aí? Eu fiz uma pequena interação por comando de voz. Eu cliquei sobre o ícone da Cortana e fiz uma pergunta para ela e ela me retornou aqui com a previsão do tempo para a minha cidade no dia de hoje. Certo? Então é para isso, essa e entre outras funções. Você pode fazer mais perguntas para ela aqui. Ela tem um banco de dados bem grande de informação e à medida que você vai interagindo com ela, ela vai armazenando novas informações para poder interagir melhor com você. Então é uma forma de você interagir com o seu sistema operacional. Depois eu tenho aqui o ícone, que é um ícone de acesso rápido do Microsoft Edge, que é um navegador da Microsoft. No meu caso eu tenho aqui também um ícone de e-mail, que permite que eu gerencie as minhas contas de e-mail, tá? Pelo próprio aplicativo do Windows. Não é o Outlook, tá? O nome dele é e-mail mesmo, tá? Eu posso configurar esse aplicativo para gerenciar uma ou várias contas de e-mail que eu tenho, tá? Se você achar isso interessante, é uma alternativa legal aí para o Outlook. Aqui eu tenho também o explorador de arquivos, que é o Windows Explorer. Através dele eu posso abrir as partições do meu computador, visualizar o HD, as partições que está disponível, os arquivos, meus documentos, enfim, eu acesso toda a área do meu computador, tá? Todos os arquivos e pasta, a estrutura do meu computador, eu posso acessar por aqui pelo Windows Explorer. Vou fechar aqui. Tenho aqui também o ícone da loja, tá? E esse ícone aqui é o programa que estou utilizando para poder gravar essa videoaula. Aqui desse lado direito eu tenho os ícones ocultos de alguns recursos e programas que estão disponíveis no meu computador, como por exemplo aqui é
o ícone que mostra a minha rede Wi-Fi que está sendo utilizado nesse momento. Tenho aqui também o ícone do meu antivírus, tá? Ícone do Skype, e tenho aqui do microfone e outros ícones aqui. Eu tenho aqui o ícone do OneDrive, que é o meu disco virtual da Microsoft, que eu tenho acesso na minha conta. Tenho o ícone do alto-falante, para que eu possa regular aqui o volume do meu alto-falante, tá? Minha caixinha de som também. E depois eu tenho aqui, não menos importante, que é o relógio do Windows. É uma das principais ferramentas, tá? Junto aqui com o menu iniciar, esse reloginho do Windows também pode ser muito útil para você. Então, supondo que você precisa saber mais algumas informações de calendário e de horário também, você pode só olhar ou clicar. E ao clicar você vai ter acesso aqui ao calendário, tá? Então, como eu estou no mês de abril, ele já abriu aqui ticado, né, marcadinho aqui no dia que eu estou, e com todos os dias aqui. Se eu venho aqui nessa setinha aqui, ó, eu estou navegando entre os meses, ok? Eu estou navegando entre os meses do ano que eu estou. Bom, eu vou sair aqui e agora eu vou começar a apresentar outros aplicativos para vocês. Porém, antes disso, eu vou abordar aqui a criação de uma pasta com vocês e a criação de um arquivo, tá? Utilizando um aplicativo. Então, para que eu possa criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, ou até mesmo em qualquer outra pasta que eu tiver com ela aberta, o processo pode ser esse, ó, botão direito do mouse, novo, pasta. E aí a pasta vai ser exibida. Geralmente sempre com aquele título ali, ó, nova pasta. Basta então que você digita o nome dela. Se você digitar o nome de uma pasta que já existe naquele mesmo lugar, vai dar problema. Olha só, vai acontecer comigo aqui, ó. Digitei aula de Windows. Quando eu dou um Enter, ele está dizendo para mim que já existe nesse mesmo local uma outra pasta com o mesmo nome. Então eu vou clicar aqui em não e vou mudar o nome aqui, então, aula 1 de Windows. Ok? Feito isso, confirmei com Enter, criou. É porque eu já tinha aqui uma outra pasta com o nome aula de Windows. Então eu precisei de mudar aqui o nome. Mesmo depois que você criou a sua pasta com o nome, você pode alterar o nome a qualquer momento. Para isso você clica com o botão direito sobre a pasta, clica em renomear e agora você pode alterar o nome. Vou colocar aqui, por exemplo, aula 2 de Windows. Alterei o nome, tá? Ou parte do nome, dei um Enter, está ali a confirmação da criação da pasta. Agora eu vou acessar aqui um aplicativo nativo do Windows, que é o WordPad, que é uma espécie de Word antigo, tá? Ele tem bem menos recursos do que o Word, mas para editar textos pequenos e básicos é totalmente possível e ele já está instalado no seu computador. Se você tem um Windows aí, o WordPad você vai encontrar ele porque ele faz parte do seu sistema operacional. Por isso que a gente chama de aplicativo nativo, tá? Porque ele já está aí no sistema operacional seu. Então eu vou clicar em iniciar aqui, ó, e vou digitar o WordPad. Quando eu clico em iniciar e digito, ele já procura para mim. Se existir, ele vai mostrar para a gente aqui. Então, de novo, eu cliquei aqui no menu iniciar e mesmo que não apareceu nenhuma caixa para mim, eu posso digitar o WordPad, porque ele abre essa caixa de pesquisa para a gente. Se assim não funcionar no seu computador, qual é a outra forma? Vou apagar aqui. Você clica no menu iniciar e você procura aqui, ó. Procura aqui entre os programas instalados, você sai procurando onde é que está o seu, se o WordPad está aí disponível, tá? Então, vamos ver aqui se o meu está. Olha só, o meu não aparece aqui, mas onde é que eu encontro ele?
eu venho aqui ó, na parte de acessórios, olha aqui, ó, acessórios do Windows. Eu clico nessa setinha e ao descer aqui, ó, eu vou encontrar ele, com certeza. É o último aqui, ó. É porque de fato ele é um aplicativo acessório do Windows, por isso que eu encontrei ele dentro dessa pasta. Só que nem sempre, em todas as versões, está dessa forma. Por isso que eu falei para vocês que primeiro você procura ele aí, assim, de uma forma geral. Se você não achar, então tenta procurar aí como acessórios do Windows que você vai encontrar ele. Então é uma outra forma de você acessar esse aplicativo. Vou clicar em WordPad, ele vai abrir aqui o editorzinho de texto. Ele é simples, como eu já tinha dito, mas dá perfeitamente para ser utilizado. Vou colocar aqui um texto básico aqui, tá? Só para a gente ter um texto aqui. Você vai observar que é possível selecionar ele. Olha só, seleciono e vou mudar aqui a fonte. Olha. Todas as fontes instaladas no meu computador está aqui. Eu posso aumentar o tamanho do texto normalmente, como no próprio Word a gente faz. Posso dar um Enter para poder colocar numa posição melhor. Posso alinhar ó, os alinhamentos esquerda, centro, direita, justificado. Posso aplicar estilos de negrito, itálico, sublinhado também, tá? Posso até inserir imagens, como você pode observar aqui. Bom, esse então é um dos aplicativos que eu queria apresentar para vocês, que é o WordPad. O que eu vou fazer agora? Salvar. Para salvar, eu vou clicar aqui ó, nesse ícone de salvar aqui, ó. Cliquei. Agora eu procuro a pasta, área de trabalho. Aula 2 do Windows, dou um duplo clique. Então eu clico primeiro no local onde está a minha pasta. Depois eu dou um duplo clique na pasta para poder executar ela e abrir. Agora eu venho aqui no nome ó, e coloco o nome do meu arquivo. Então eu digito lá o nome e clico em salvar. Pronto, está salvo o arquivo aqui, ó. Posso fechar. Agora se eu venho aqui na pasta e dou um duplo clique nela para poder abrir, executar ela, olha só, o arquivo está aqui dentro. Então é assim que é para isso que eu utilizo uma pasta. Eu crio uma pasta para colocar conteúdos dentro. Os conteúdos podem ser outras pastas e arquivos. E para que eu salve um conteúdo direto nessa pasta, é só eu fazer aquele processo que fiz antes. Eu clico lá em arquivo, salvar, localizo o local onde está aquela pasta primeiro no meu computador, depois dou um duplo clique na pasta para poder executar ela, e aí eu coloco o nome do arquivo e salvo, tá? Vou dar mais exemplos aqui utilizando outros aplicativos. Um outro aplicativo que eu posso apresentar para vocês, aqui ó, menu iniciar, vou vir aqui novamente em acessório do Windows. Esse aplicativo aqui, ó, ele é bem interessante também. Vocês, para fazer trabalhos de escola, por exemplo, e até mesmo fazer conteúdos aí profissionais, para empresas, para a área comercial, você pode de repente precisar de uma ferramenta que faça captura de uma região da área do seu computador, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, ferramenta de captura, e já vou mostrar o sentido dela aqui, quais os objetivos. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma informação ou um arquivo aqui, deixa eu só localizar um arquivo para mostrar de fato que esta ferramenta ela é muito interessante. Eu vou abrir o meu computador na verdade, tá? Então eu vou abrir aqui, olha só, eu abri aqui a janela do meu computador e supondo então que eu quero capturar, ou seja, copiar uma parte dessa janela, ok? Então, com essa ferramenta captura aqui, ó, olha só o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui em novo. Quando eu clico em novo, observa que ele já dá um embaçamento, né? Uma desfocada na janela que está aqui atrás. Por quê? Porque é justamente a parte que eu vou escolher, vou selecionar para copiar. Então, supondo que eu quero só essa parte de cima. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou fazer a seleção só nessa parte que me interessa da imagem.
Quando eu clico, arrasto e solto, olha só o que ele fez. Ele já copiou para mim, tá aqui, ó. Ele já copiou para mim a parte da imagem que eu selecionei, ok? Vou fazer de novo para você entender. Não vou salvar agora e vou fazer outra vez. Vou vir aqui, ó, iniciar, acessório do Windows, ferramenta de captura, novo, e vou escolher a parte da imagem que me interessa, somente a parte superior. Vou clicar numa certa posição e arrastar o mouse, e quando eu soltar, ele já transferiu para mim aqui para a janela da ferramenta de captura. E agora o que eu posso fazer? Eu posso salvar. Olha só aqui, ó, essa ferramenta disquetinho aqui, ó, ela permite que eu clico nela e ela me dá a possibilidade então que eu salve esse arquivo de imagem na minha pasta. Então, como que eu vou fazer? Local, área de trabalho, pasta aula 2 de Windows, duplo clique, e agora o nome, tela, meu computador. Aí eu coloco o nome que eu desejo e ele vai salvar com esse formato PNG, mas se você clicar aqui, ó, no tipo, você pode alterar para GIF também ou JPEG, tá? Então eu vou deixar PNG mesmo, que é um formato bem levinho e atende meu propósito. Salvei, clique em salvar, tá? Salvo aí essa tela. Então esse aplicativo captura de tela é muito interessante, tá? O nome dele aqui, ó, captura, ferramenta de captura, tá? Que serve para capturar a tela. Agora, um outro aplicativo que eu quero apresentar para vocês, e muito importante, principalmente para vocês que são estudantes aí, é essa ferramenta aqui. Olha só, vamos procurar ela aqui. É a calculadora. Pode ser que ela não esteja aqui, tá? Calculadora, ela não está aqui. Mas eu posso procurar por ela aqui no meu menu iniciar, normalmente. Então eu vou descer aqui, olha só. Ela está aqui no meu menu iniciar, calculadora. Então essa é uma forma de localizar. Uma outra é clicar no iniciar também e digitar calculadora. Nem precisa digitar tudo. Quando você digitou uma parte do nome, ele já vai mostrar para você. Se não, você termina de digitar o nome completo aí, tá? Localizou, você pode clicar em abrir e aí está a calculadora. Geralmente, pessoal, a calculadora ela vem exibindo o último modelo, né, o último recurso que foi utilizado, ou seja, qual tipo de calculadora que foi utilizado por último. Aí esse é o formato que ela vai abrir para vocês. Geralmente ela vem aqui, ó, como padrão. Então se você abrir aí a sua calculadora pela primeira vez, ela vai vir com o formato padrão, tá? Mas se a última vez que alguém utilizou foi o formato científica, por exemplo, aí quando você abrir de novo, vai vir com esta última forma que foi utilizada aqui a calculadora, tá? Bom, o que é importante você saber é que ela tem diversas funções. Olha só, no formato padrão da calculadora, eu tenho uma calculadora padrão mesmo, com os recursos básicos, padrões e essenciais. Se você clicar aqui e escolher científica, já vem outros recursos de uma calculadora científica. Se você clica e escolhe, por exemplo, programador, tem aqui os recursos utilizados por programadores. E se você coloca aqui cálculo de datas, vem para fazer cálculo com datas. Essa opção, que todas elas são muito importantes, mas essa aqui é bem legal também. Vamos supor que você quer fazer um cálculo de datas. Então, hoje é 1º de abril de 2020. Então, ela já vem aqui com a data de hoje. Supondo que eu quero saber quantos dias se passaram entre hoje, tá,
e dia, por exemplo, dia 20 de março. Então eu clico aqui, ó, nessa opção até, eu clico no ícone do calendário e coloco aqui, ó, volto aqui para o mês de março, coloco aqui, ó, 20. Quando eu marco ali, ó, 20 de março, ele já fala aqui para mim, passaram-se 11 dias entre a data de hoje e o dia 20 de março. Isso significa dizer, organizando em semanas, que passou-se 1 semana e 4 dias. Então você consegue fazer cálculos com datas utilizando a própria calculadora do Windows. Muita gente não sabe desse recurso que a ferramenta calculadora, né, esse aplicativo nativo calculadora oferece. São recursos bem interessantes, tá? Fora outros recursos, como por exemplo, vou voltar aqui, ó, e eu venho aqui no conversor de moeda. Olha só, conversor de moeda. Veja que nesse momento eu estou aqui com o dólar, tá? Se eu coloco aqui, ó, 5 dólares, ele colocou ali, 5 dólares americano equivale a 4,58 euro da Europa. Mas eu vou clicar aqui e vou colocar real. Então vamos procurar o real aqui do Brasil, né? Brasileiro aqui, que é a nossa moeda. Aqui, ó, Brasil, a moeda chama-se real. Eu clico. Então, 5 dólares americano equivale hoje a R$ 26,16. Então você pode utilizar esses conversores aqui também dessa ferramenta calculadora. Então é uma ferramenta bem interessante e não só para nível de cálculos básicos, mas tem possibilidade de vocês fazer cálculos aqui super avançados utilizando essa calculadora, tá? Vou fechar aqui esse aplicativo e vou agora mostrar outros aplicativos. Mas antes que eu aborde outros, eu vou mostrar para vocês o local que vocês vão para visualizar todos os aplicativos que são nativos, tá? Então, se você clicar aqui, ó, nessa ferramenta configurações, clica sobre ela, então, menu iniciar, configurações. Vai abrir essa tela aqui para vocês, claro que não com essa minha imagem aqui, né? Com a sua imagem aí. Aí você vem aqui, ó, em aplicativos, clique em aplicativos, e aqui nessa tela você está tendo acesso a todos os aplicativos que estão instalados no seu computador. Então, se você quiser saber todos os aplicativos que estão instalados no seu computador, é isso que você faz. Eu vou fechar aqui, ó, e fazer de novo para você entender o caminho. Vamos lá. Então eu clico no menu iniciar, clico aqui, ó, configurações. Vai abrir essa tela pra gente, essa tela de configurações aqui. Nela, olha só, vocês vão clicar aqui, ó, em aplicativos. Agora ele vai exibir para vocês todos os aplicativos ou programas, né? Pode ser dito assim também, que estão instalados no seu computador. Se você quiser remover algum, excluir, basta clicar sobre ele, tá? Vou escolher um aqui, por exemplo, qualquer um aqui, porque é só um teste que eu estou fazendo com vocês, mostrando aqui. Então eu vou escolher um aqui, o Microsoft, escolher um outro. Esse aqui, o Adobe XD. Então, quando eu clico sobre ele, ele me dá a opção de desinstalar. Então, se você clicar aqui em desinstalar e você for clicando em OK e avançando, você vai desinstalar esse aplicativo do seu computador, tá? Agora, os aplicativos padrões, como que eu faço para saber aqueles que estão definidos como padrão no meu sistema operacional? Eu clico aqui, ó, aplicativos padrão, ok? Ao clicar aqui, ele mostra qual é o aplicativo padrão para e-mail. No meu caso aqui é o próprio e-mail, é o aplicativo padrão.
Para mapas é o aplicativo Mapas. Para música é esse Groove Música. Para fotos, visualizador de fotos é o Fotos. Para vídeo é esse aplicativo. E para navegar na internet, nesse momento, o que está definido como padrão para mim é o Microsoft Edge. Eu posso mudar? Posso. Eu vou clicar sobre ele, ok? Quando eu clico sobre ele, ele abre para mim os outros navegadores que eu tenho instalado no meu computador. Vamos supor então que eu quero colocar o Chrome como o navegador padrão. Eu clico sobre ele e a partir desse momento o Google Chrome passa a ser meu navegador padrão no meu sistema operacional, ou seja, no meu computador, ok? Então, fácil de você identificar quais que são os aplicativos padrão do seu sistema operacional, tá? Você pode remover também, clicando em aplicativos e recursos, você visualiza os seus aplicativos, você seleciona e remove, como já tinha mostrado para vocês, tá? Bom, vou fechar aqui e vou apresentar mais um aplicativo. Vou clicar no menu iniciar, vou vir aqui em, vamos lá, acessórios, aqui ó, acessórios do Windows, e entre os acessórios do Windows, aqui, eu tenho bloco de notas, pode ser, algumas vezes você pode precisar de utilizar ele. Esse Windows Media Player também é um player para você visualizar vídeos e também ouvir áudios, muito legal também. Olhando aqui, vale a pena a gente destacar. O Paint é bem antigo, né? Um editor de imagens simples, mas eu vou apresentar ele para vocês. Vou clicar aqui no Paint e ele é um programa assim antigo, mas muito utilizado ainda para começarmos a aprender a fazer desenhos básicos, tá? Criar algum desenho aqui digital de forma básica. Então tem algumas ferramentas aqui, como alguma delas, eu vou pegar aqui ó, o retângulo, vou desenhar aqui um retângulo, olha só, desenhei um retângulo. Eu vou ainda utilizar aqui a ferramenta, vamos voltar aqui, utilizar o retângulo mesmo, pode ser. Eu vou fazer um desenho aqui, essa parte inferior, e agora eu vou pegar aqui uma elipse e fazer um desenho aqui, ok? Agora eu vou pegar o baldinho de tinta e vou preencher com uma cor aqui embaixo, aqui também, e aqui eu vou deixar como está. Vou pegar novamente aqui um retângulo, vou fazer um desenho lateral aqui, e agora eu vou pegar essa ferramenta curva aqui e vou desenhar aqui uma curva. Não ficou legal, dou um Ctrl Z para desfazer e começo de novo. Desenhar uma curva e aí posicionar na parte que eu quero ali. Para confirmar, você pode dar um Enter, por exemplo, ou simplesmente clicar em algum outro lugar e aí ele confirma a criação ali. Aí você pega o baldinho de tinta, pega a cor que você quer e clica. Ele vai separar as cores ali para você, uma cor embaixo, uma cor em cima. Se você achar isso interessante, pode fazer isso, tá? Se alguma coisa não ficou legal, por exemplo a curvinha, você pode desenhar de novo aí, tá? Eu vou colocar uma linha reta mesmo aqui e vou preencher com uma cor aqui. Ok? Passou aqui um pouquinho, vou pegar uma borracha e vou apagar essa partezinha que passou aqui. Bom, isso é uma forma básica, simples de fazer um desenho, tá? Mas é para isso que serve aí o aplicativo do Paint. Aí você pode salvar também essa imagem, arquivo, salvar ou salvar como, tá?
Qualquer parte do desenho que não for legal, você remove aí e faz de novo. Tá? Para mim poder ganhar tempo, eu vou vir aqui rápido em área de trabalho, aula 2 de Windows, duplo clique, e vou colocar aqui meu computador, o nome da minha imagem aqui. Salvei, está feito aí. Vou fechar. Bom, com isso então eu apresentei alguns aplicativos para vocês aqui. Vou destacar aqui a utilização esse daqui, ó, que é o explorador de arquivos, também conhecido como Windows Explorer. É muito importante saber a funcionalidade dele. Vou clicar sobre ele e com ele você consegue visualizar todas as partições aqui do seu computador. Você consegue ter uma visão mais clara aqui, ó, para navegar entre pastas e seus devidos conteúdos. Por exemplo, se eu clico na pasta documentos, eu consigo visualizar desse lado aqui, ó, todas as pastas e arquivos, ou seja, todo o conteúdo que está dentro de documentos. Se eu clico aqui em área de trabalho, eu visualizo todo o conteúdo da minha área de trabalho. Tá? Ok? Aqui também, ó, OneDrive, se eu clico aqui, eu consigo visualizar todo o meu conteúdo do meu OneDrive. Então é bem legal utilizar o explorador de arquivos. Você ainda tem mais um recurso. Vamos supor que você clique aqui em documentos e você quer pesquisar um conteúdo de meus documentos. Aí você vem aqui, ó, nessa lupa aqui de pesquisa de documentos, clica, você coloca lá o caractere coringa, né, que significa que tudo que tiver antes de um determinado nome ou extensão de arquivo, o que estiver antes ele considera, e o que tiver depois também. Por exemplo, eu coloquei ali asterístico e vamos supor então que eu não sei o nome total do meu arquivo. Eu sei apenas que eu sei apenas uma parte do nome. Vou colocar aqui, ó, computador. Então eu sei que o meu arquivo, uma parte do nome dele é computador, mas eu não sei o restante. Então eu coloco asterisco, significa qualquer coisa que venha antes, e coloco asterisco de novo, que significa qualquer parte de nome ou extensão que venha depois, tá? Aí, feito isso, eu vou colocar de novo a minha tela aqui para baixo. Então, ao colocar aqui desta forma, eu clico nessa setinha, e aí se tiver aqui em documentos qualquer arquivo que tenha como parte computador, ele vai localizar. Caso não tenha, que é o caso que ele não achou. Agora eu vou mudar aqui para a área de trabalho, ó, área de trabalho, e vou repetir o mesmo processo. Eu vou colocar lá asterístico e vou colocar computador e vou colocar asterístico de novo. Vou clicar nessa setinha para ele fazer a pesquisa. Veja que agora ele já encontrou bastante conteúdo, inclusive pastas que tem o nome computador. Então, você não precisa saber todo o nome. Se você souber uma parte, aí você coloca asterisco no começo e, se for necessário, coloca asterisco no final também, que ele vai localizar para vocês. Pessoal, esta é uma live que teve como objetivo ensinar informações essenciais para utilizar o sistema operacional Windows. Claro que tem muito conteúdo aqui que poderíamos tocar em vários assuntos, né, ensinar várias configurações, mas vai ficar para uma próxima live, tá? Infelizmente o tempo não permite que a gente vá muito além desse conteúdo aqui para hoje, mas a gente vai gravar outras lives aí que vai abordar mais configurações muito importantes aí para a sua usabilidade com o sistema operacional Windows. Aproveitem todo o conteúdo que está disponível aqui na página, tanto conteúdos que já foram gravados antes, como esses que serão disponibilizados hoje e nos próximos dias que virão. Ok? Sucesso para todos e se cuidem!